Meu grupo é composto por eu, Vitor Reis, Júlia, Mirella e Gisele. Nós estamos aqui para gravar o podcast do trabalho de redação, literatura, arte e língua portuguesa, né? No qual se trata, né, do livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Bom, eu vou começar falando um pouquinho, né, sobre a obra, o resumo do livro. O livro conta a história de Macabea, uma órfã migrante nordestina que sai de Alagoas para tentar uma vida no Rio de Janeiro. A moça é datilógrafa e consegue um emprego simples que ajuda a se manter nos primeiros meses. Porém, A Hora da Estrela não se trata de uma narrativa feliz, porque a protagonista é uma jovem, uma mulher sozinha no mundo. Ela não tem família, não tem amigos, não tem bens, não tem inteligência. E aos poucos o leitor descobre que Macabé é uma pessoa que apenas existe e passa pela vida. Exatamente, Júlia. E o que eu achei bem interessante nessa história de romance é que ela traz uma crítica social, onde ela aponta o aspecto da vida miserável que tantos migrantes brasileiros levavam. E não tanto levam ainda, entendeu? E principalmente os nordestinos que mudam de estado em busca de melhores condições de vida, emprego, nas principais cidades do país. Inclusive, este é um fluxo migratório muito forte até os dias de hoje, óbvio, né? Diariamente. Porém, essa não é a única crítica presente na obra. Em relação ao narrador, Clarice faz uma crítica às pessoas que se apropriam ao discurso das outras. Então, meus amigos, além de ela trazer uma história de romance, ela visa trazer principalmente uma denúncia social, para chamar a atenção da sociedade, né? No livro A Hora da Estrela, ela apresenta várias características modernistas. Uma delas é a metafixação, pois apesar da história não ser baseada em fatos reais, a narrativa é verossímil. A Macabeia não é uma pessoa de verdade, mas a história baseia em uma trajetória de milhares de brasileiros. O Rodrigo SM sabe de tudo, sabe e disse tudo. Ele sabe também, inclusive, que ele é próprio inventado. É fluxo de consciência. Representação não linear do pensamento, análise psicológica dos personagens, intimismo. Vamos aqui apresentar os personagens da obra e falar um pouquinho sobre cada um deles. Começamos com o Rodrigo, que ele é o narrador fictício da história. Ele busca mergulhar bastante ali no ser humano, no personagem, para entender, tipo, ele demonstra, tipo, sentimentos real dos personagens. Sim, Júlia, eu também percebi isso. Sim, esse Rodrigo é como se ele fosse, como se fosse o eu lírico, sabe? Digamos assim, que é a voz dela que narra a história. É aquela voz que pode ser tanto homem quanto mulher, mas depende da história, né? Que tem histórias que são homem e tem história que é mulher. Mas geralmente pode ser tanto homem quanto mulher, criança, adulto, velho, idoso, não sei. Sim, mas ele realmente é um homem, assim, adulto, sabe? Temos Macabé, que é a personagem principal da obra. Por ela não ter família, eu acredito pelo fato dela não ter família, ela é uma personagem, tipo, bem amargurada, ela é bastante ignorante, tão ignorante que nem percebe isso. Sim, e eu achei isso muito inconveniente da parte dela. Né? Mas também ela teve seus motivos e... Porém, esses motivos ela não devia ter descontado, assim, tal. Não poderia meio que transformar isso em amargura. E sim fazer isso como meio que fosse algo para ela poder seguir e tentar não fazer as pessoas passarem por isso ou tal. Sim, mano, eu achei isso assim super, sabe, digamos assim, como você falou, não era pra ter transformado isso em amargura, entendeu? Era pra ter, como assim, tipo assim, quando eu fico assim com vocês o tempo todo, sabe, emocionado, não era pra levar pro coração, gente. Temos também Olímpico de Jesus, foi o único namorado de Macabea, ele é bastante ambicioso, mandão. Foi por isso essa meio que era uma das coisas que fez Macabeia ser assim, ignorante, grossa, assim, tal.
Sim, é por causa disso, né, que ela ficou com esses sentimentos no coração dela, entendeu? Mas é muito bom a pessoa, assim, às vezes refletir um pouco, né? Pensar, assim, nossa, eu sou meio assim, meio ignorante, eu tenho que tentar mudar, entendeu? Temos Glória, que é a filha da açougueiro e colega de Macabeia. Ela, pelo decorrer da história, assim, pelo que o narrador fala dela, enfim, ela não parece ser muito bonita, mas chamou bastante a atenção de Olímpico de Jesus, que era o namorado de Macabeia, tanto que ele largou ela para poder ficar com Glória. E temos Madame Carlota, que era a cartomante. Ah, eu amo essa personagem, velho. Madame Carlota é a melhor. Eu amei. Então, Vitor, eu tava observando aqui suas falas, né? E eu percebi que Clarice Lispector, ela tentou trazer textos de diferentes gêneros e estilos. Foi só eu que percebi, gente? O que eu quis dizer, tipo, tanto na obra literária quanto na cinematográfica. Sim, e também no começo do livro fala dessas coisas mesmo que você falou, que eu ia te falar. E ela tentou, né? Ficou com medo de tentar fazer coisas novas por causa que vários artistas, vários escritores que escreviam um livro, eles falavam de valores morais, políticos, sociais. Só que ela não faria, ela não colocava isso, ela não colocava coisas que já aconteciam. E sim emoções de personagens, romances, essas coisas. Assim, realmente. Ela tem vários textos, assim, tá, né, que realmente. É porque tem história que só dá pra ser um personagem só. Se for homem, ou é homem, ou é mulher, ou é mulher. Isso me dá uma agonia. Porque pra mim, eu tenho uma voz imaginária na minha cabeça que só aparece esse, entendeu? E a voz imaginária na minha cabeça é a minha voz, entendeu? Mas não sou eu, o personagem. Sei lá, é meio estranho. Clarice Lispector, né? Ela tem importantes obras, importantes livros, né? Que são fundamentais para o aprendizado de muitas crianças e tal, né? Que os livros dela permitem a gente mergulhar fundo, sabe? Nos sentimentos, né? Na própria obra, entendeu? Quando você tá lendo, você realmente se envolve com aquilo, né? E aquilo ali acaba criando um vínculo entre você e o livro que ela produz, né? Isso é sensacional. Eu gosto muito dos livros dela. Exatamente o que eu tava falando, Vitor. Tipo, os personagens que ela cria, assim, a gente consegue saber bastante o que o personagem tá sentindo, o que a personagem tá pensando, porque ela deixa isso bem claro nas obras dela. Exatamente. Ela procura muito, muito mesmo, mostrar os sentimentos de cada personagem, né? Na história. Isso é sensacional. Isso acaba envolvendo bastante a gente, né? Nos livros dela e tal. São muito bons. E eu, particularmente, adoro isso. É isso que me chama a atenção. Porque quando uma história tem aquele personagem que sabe se, tipo, chamar a atenção do leitor pelas suas emoções, atrai a gente, sabe? Porque assim a gente fica emocionado, a gente se conecta, sabe? E eu acho isso muito, muito da hora, muito legal. Podemos ver também que no livro ela julga a verdade ser dita. E meio que parece que ela nunca sentiu a felicidade. Ela não vê, não, ela vê a felicidade como só uma palavra, que é uma palavra inventada pelas pessoas e não algo que sentimos. E ela fala também que a verdade não é algo que podemos falar e explicar, e nem algo que é de contato, de muito contato, que muitas pessoas fazem essa verdade e falam a verdade. Achei importante deixar isso claro aqui do meu entendimento sobre o título da obra, A Hora da Estrela. Eu acho que esse título ela foi dado mais como tipo a hora da morte, porque se a pessoa morreu, a pessoa é tipo um ditado, não sei se pode falar ditado, sei lá, uma coisa conhecida, assim, que se a pessoa morrer, a pessoa vira uma estrela. E eu acho que seria mais ou menos isso, porque aqui na Terra, a Macabea, ela
ela era vista, tipo, como uma invisível. Tipo, ela só foi tomar reconhecimento mesmo depois que ela morreu. Por isso que eu acho que o nome da obra, ela é A Hora da Estrela. E outra, a saída do cartomante, né? Macabea, ela acaba morrendo atropelada. E pela primeira vez na vida, coitada dela, primeira vez na vida, né? Ela foi o centro das atenções, né? Que todo mundo se reuniu pra ver o corpo dela e tal, né? Pela primeira vez na vida, ela se tornou o centro das atenções, assim como uma estrela de cinema que ela sempre quis ser. Sim, podemos ver isso como um ato de não pararmos de seguir nossos sonhos e seguir em frente, meio que mesmo tendo as coisas que atrapalham a gente a seguir esses sonhos, mas mesmo assim a gente continuar. Eu gostei muito do livro, mas tem coisas, tipo palavras que não deu muito para entender e eu achei ele muito bom. Ele conseguiu expressar as coisas que ele quis, que o autor quis. Porém, eu achei que esse livro meio que era para uma pessoa que já estava bem acostumada a ler vários livros, a ter esse tipo de leitura. Eu achei ele bem interessante, deu para entender, né? Eu gostei muito dele. Bom, a minha conclusão final, a minha crítica sobre o livro, olha, eu não gosto muito de ler livros, não é real, tipo, antes da pandemia eu até lia bastante livros, a pandemia acabou me estragando e eu parei de ler livros e eu acabei, tipo, não gostando mais de ler, porque eu acabo lendo e principalmente quando os livros têm palavras difíceis e eu acabo ficando com raiva e ficando, tipo, desanimada para ler. Mas eu acabei lendo esse livro e eu gostei da história, é, da personagem. E só que eu não gosto muito de livros que tem tipo tragédias e essas coisas. Então eu não leria outro tipo de livro assim, porém eu gostei da história. Eu também, Júlia. Eu, particularmente, eu sou uma jovem que não gosto muito de livros de romance. E mas tem alguns que realmente me chamam a atenção. E o que me chamou a atenção nessa história não foi nem um romance, e sim a crítica que ela trouxe aos imigrantes brasileiros, aos nordestinos que buscam melhores condições de vida. E é isso que me chamou bastante atenção. E eu gostei por conta disso. Mas, quem sabe um dia eu começa a ler romances, né? E aproveitar para finalizar minhas falas que esse tipo de história, né, esse livro de Clarice Lispector, poderia ser utilizada para se comparar aos jovens de hoje em dia, porque aquelas pessoas que querem ser autor, criar suas histórias, deveriam usar um exemplo como esse, utilizar muitas emoções para entreter o público, né, a participar e a se interessar a ler até o fim essa história. Exatamente. O livro, assim, né? Eu vou falar a verdade, assim, no início eu falei que é muito envolvente e tal, mas o livro você só consegue, assim, se envolver mesmo com a história, se deleitar com as letras e tal, a partir do momento que você chega no meio do livro, porque no meio do livro pra cima só tem emoção, porque no início tá apresentando os fatos e tal, mas realmente é um livro excelente, recomendo muito, até para crianças e tal, muito envolvente. E esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado, né, do nosso podcast, falando um pouco, comentando, né, sobre o livro de Clarice Lispector. É, já falamos dos pontos negativos e tal. Mas ainda assim, a opinião geral do grupo. Recomendamos que leiam o livro, né? E entendam, né, que o início do livro é um pouco chatinho, entendeu? E quem começar a ler o início do livro, né, comece, mas não, comece mesmo, não pare, porque se você parar, você já não vai querer mais, entendeu? Mas quando você chegar no meio, a partir da página 40 por aí, você vai se apaixonar.